Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa série IELTS Writing Task 2 comentado. E aqui eu gostaria de destacar os principais erros dos candidatos em seu processo de execução do exame IELTS Writing Task 2. Lembrando que o IELTS Writing Task 2 é aquela dissertação, não é? IELTS Writing, que é a que mais vale pontos, não é? Então é a dissertação e que é o que mais vale pontos, tudo bem? Bom, quando nós falamos aqui de principais erros, não estamos necessariamente falando de gramática e semântica nesta aula, tudo bem? Isso são pontos que possuem os seus próprios padrões. Entretanto, o que estamos aqui falando é a um nível mais estrutural, estratégico do processo de desenvolvimento, de execução IELTS Writing Task 2, tudo bem? Então, vamos aqui ir para o primeiro ponto, que é começar pela tarefa 1. Caso você já esteja seguindo essa nossa série e outras também do nosso canal, você sabe que o exame IELTS Writing é composto por duas produções escritas. Uma que se chama tarefa 1, ou Task 1, e outra que se chama tarefa 2, ou Task 2, que é inclusive o foco dessa aula. Pois bem, a tarefa 1 é uma produção menor que você tem que fazer, 20 minutos que são sugeridos e 150 palavras no mínimo. Entretanto, não é interessante, mesmo que os números indicam o contrário, nós fazermos primeiro a tarefa 1. Por quê? Você tem o exame IELTS Writing tendo a pontuação dele sendo com o Task 2 valendo o dobro dos pontos do Task 1. Então, vamos imaginar que você obteve 6.5 no exame IELTS Task 1 e no Task 2 você obteve 6.0. Então, a sua nota vai ser 6 mais 6 mais 6,5. Que vai dar aqui 18 dividido por 3, vai dar 18,5, que dividido por 3 vai dar ali 6,13 aproximadamente. E já que as notas IELTS vão de meio em meio ponto, não tem mais do que isso, aqui vai ser para baixo, arredondado, e portanto a sua nota final vai ter 6. Então perceba que o 6.0 que você obteve no Task 2 puxou a sua nota para baixo, mesmo com o 6,5 no Task 1 ter sido maior. E isso acontece porque, como explicado, o IELTS vai, na realidade, ter o Task 2 valendo o dobro. Então, quando você começa pelo Task 2, pela então dissertação, você garante que se você tiver algum problema de administração de tempo e ir para o Task 1, depois, qualquer erro que você venha a cometer por afobamento vai ter um efeito colateral menor em sua nota final, que você vai obter no exame IELTS Writing, não é? Então, é melhor você ter o Task 1 sendo feito de uma forma mais corrida, se necessário for, do que o Task 2. E aí você, então, começa pelo Task 2 e depois vai para o Task 1, tudo bem? Segundo ponto aqui é esquecer-se da sua audiência. Ou seja, quando a gente está fazendo uma produção dissertativa, a gente, sim, tem que expressar a nossa opinião de uma forma clara, e esta é a base da dissertação, de qualquer dissertação. Entretanto, não podemos em nenhum momento esquecer a nossa audiência, ou seja, quem está lendo o texto. E esta pessoa, ela precisa de ter um texto que checa 4 pontos específicos, não é? Esses são os pontos que são os pontos de pontuação no IELTS de uma forma geral. O primeiro ponto é a precisão, a gramatical. Eles todos têm a mesma importância, todos o mesmo peso, tudo bem? Depois temos a precisão semântica. Depois temos task response. E por último, temos o vocabulário. Nós já mencionamos esses pontos individualmente em outros vídeos, entretanto, somente relembrando, precisão gramatical é o quão preciso você está na gramática que você utiliza para estruturar as suas sentenças. A precisão semântica, podemos dizer que é a coerência, a lógica, a coesão do seu texto, o quão lógico ele está. O task response é o quão efetivamente você está respondendo o que o tema pede, precisamente. E o vocabulário é um ponto que, inclusive, foi recentemente trago em nossos vídeos,
onde que é mais importante horizontalidade do que verticalidade, portanto, é buscado pelo examinador que não tenhamos repetição de palavras em nossa escrita. Não é que então precisamos de utilizar palavras raras ou pouco utilizadas no dia a dia em inglês para demonstrarmos a profundidade do nosso conhecimento. A coisa está mais relacionada de fato, a não repetição de palavras, é a utilização de sinônimos e paráfrases para você ter um texto que não fica redundante. E quando você se esquece desses 4 pontos, ou de algum deles ao desenvolver o texto, você esquece da sua audiência, que é o examinador. Então, não ignore nenhum deles, tudo bem? Próximo ponto aqui é não reescrever produções anteriores e assim repetir erros. Não é? O que acontece frequentemente é que as pessoas somente ficam fazendo uma produção nova após a outra em sua prática IELTS Writing. Entretanto, elas então, após receberem uma correção, elas não buscam reescrever a sua produção que foi corrigida ou que foi analisada. E, portanto, elas vão acabar, de certa forma, não tendo o mesmo nível de retenção do feedback oferecido e, por consequência, simplesmente repetem os erros em novas produções, já que elas estão escrevendo sobre novos assuntos em outros contextos, vão sim esquecer dos pontos mencionados na correção passada, mesmo se elas venham a utilizar as exatas mesmas estruturas. Então, é muito importante que quando você tem uma produção escrita, analisada ou corrigida, é importante você reescrevê-la. Não deixe essa oportunidade passar, porque caso contrário, você simplesmente vai ficar neste ciclo vicioso de ficar repetindo os mesmos erros. E uma forma prática e autônoma de você estar fazendo a reescrita de suas produções com um feedback interessante é a utilização do Grammarly, que é este software que você tem como uma extensão do Google Chrome, que você tem a possibilidade de instalá-lo, portanto, direto no seu navegador. Ele tem 2 versões, a versão paga e a versão gratuita. Eu, pessoalmente, utilizo a versão paga, entretanto, a versão gratuita já te oferece bons nortes, onde que o Grammarly ele meio que funciona como um coach de gramática para você e também de semântica. Ele não somente indica quais são os erros da sua produção de forma automática, através de inteligência artificial, mas igualmente dá sugestões e indica o porquê que ele destaca aquela sentença ou aquela palavra como sendo errada. Você vai ver que, já que é um processo automático, existe a possibilidade dele levantar coisas que não tem nada a ver. Entretanto, posso dizer com certeza que no mínimo 90% do feedback que ele vai lhe dar é feedback sólido. E você pode tomar como referência no seu processo de reescrita e assim a quebra do ciclo de mesmos erros acontecer, tudo bem? Próximo ponto aqui é sair do escopo do tema, ou seja, o tema ele tem aquela dinâmica de apresentar o assunto para você e ele, portanto, delimita o que você deve escrever por este assunto. Agora, às vezes vemos pessoas que começam de fato a abranger neste tópico que o tema pede, mas ao conectar diferentes argumentos, elas começam a falar sobre coisas que realmente ficam bem distantes desse tópico inicialmente apresentado pelo tema. Então, definitivamente é muito importante estarmos sempre nos mantendo o mais limitado possível no tema, tudo bem? E um outro elemento que é importante destacarmos é que quanto mais complexa a sua produção, e portanto mais abrangente ela acaba sendo, maior é a probabilidade de você cometer erros na sua escrita. Isto é, independente de qual seja o seu nível. Você pode ser fluente em inglês, todo mundo comete erros, e por consequência, quanto mais complexa for a sua produção, simplesmente maior a probabilidade de erros. Então, quando você se mantém no escopo e não foge dele, definitivamente você tem uma produção que tem menor risco e maior custo-benefício. Tudo bem? Próximo ponto aqui é... e somente o último ponto. Ao sair do tema, de certa forma, você perde no aspecto task response, ou seja, você não está, pelo menos em boa parte do seu texto, efetivamente respondendo o que o tema pede. Portanto, você perde ponto nesse aspecto também. Próximo aspecto é não simular o ambiente da prova, não é? Podemos aqui adicionar aqui da prova. O que isso significa? Independente se você venha fazer o exame à mão no computador, você vai estar num ambiente que venha te distrair. Eu não vou dizer que é um caos, que é uma confusão, muito antes pelo contrário, os centros de exame IELTS
são muito bons, via de regra, eles são bem organizados. Entretanto, ainda assim, você vai estar com outras pessoas. E, por consequência, em especial se você é alguém como eu, que tem problemas de déficit de atenção, é muito fácil, se você não criar já uma familiaridade com um contexto em que você possa ser distraído, é muito fácil você, na realização do exame, acabar de fato ficando distraído, ter a sua cabeça desfocando, por consequência você se sentindo perdido desnecessariamente e tendo problemas na realização do exame. Então, quando você for fazer a sua prática IELTS Writing, busca fazer em um ambiente onde que existe a possibilidade de você ser distraído. Então, por exemplo, você fazer numa biblioteca ou você fazer na sala de casa, que você sabe que tem pessoas ali mexendo, pelo menos algumas vezes, não precisa ser todas as suas produções assim, mas pelo menos em algum momento da semana você buscar simular fazer escrita IELTS Writing em um ambiente que acaba por ser ali não tão protegido quanto às vezes o ambiente do seu quarto, é muito bom. E isso se aplica não só para o writing, tudo bem? Eu já mencionei em vídeos nossos envolvendo listening e reading para se fazer o mesmo. Então, essa é uma questão de certa forma universal que você pode aplicar, tudo bem? Próximo aspecto aqui é pensar que vocabulário complexo é mais importante do que escrever sentenças livres de erro. É, de certa forma, aquele ponto que eu já mencionei aqui envolvendo a horizontalidade do vocabulário, não é? Ou seja, as pessoas elas ficam muito, muito focadas nesse aspecto de eu preciso de vocabulário. Vocabulário, vocabulário, vocabulário. E, a priori, elas não estão erradas, porque o vocabulário, como aqui mostrado, é um ponto importante da sua audiência, não é? Ou seja, o que é esperado pelo examinador tem o vocabulário como um ponto importante. Entretanto, as pessoas ficam utilizando palavras raras ou fica tentando decorar palavras complexas para demonstrar o quão profundamente conhecem a língua inglesa. Entretanto, isso não é o que o exame pede, não é o que o exame espera. O que ele espera é não redundância e não repetição de vocabulário, com você tendo a utilização de sinônimos e paráfrases. E assim, no final das contas, tudo fluindo bem dessa forma, ok? Então, é importante não termos essa percepção que vocabulário complexo, raro, pouco utilizado no dia a dia, trabalha a nosso favor. Por que não? Ele tende a, na realidade, nos colocar em sinucas de bico que, no final das contas, vão criar problemas para a gente ao longo do exame. E o último ponto, mas não menos importante, é esse de escrever de maneira informal. E o que isso significa? A utilização de contrações e de gírias, não é? A utilização de contração, diga de passagem, é o tipo de erro mais comum no que tange a este ponto de escrita informal. Ou seja, as pessoas elas escrevem don't em vez de do not, doesn't ao invés de does not, I'm em vez de I am, e isso é um problema porque tecnicamente a sua produção dissertativa precisa de ser formal, tudo bem? E isso significa a não utilização de contrações e a não utilização de gírias, street language, não é? Linguagem de rua, street language. Por favor, não utilize nada disso. Você não precisa de escrever de forma acadêmica, não é? E isso vai, de certa forma, também de acordo com esse ponto de que o vocabulário complexo também não é necessário. Então, também isso vai quando nós falamos de nível de formalidade. Você não está escrevendo de forma acadêmica. Entretanto, você está escrevendo de forma formal. Ou seja, não havendo a utilização de street language ou gírias e igualmente contrações. Tudo bem? Então, estes são os tipos de erro mais comuns que percebemos no desenvolvimento como um todo, na produção das pessoas no Task 2. Tudo bem? É óbvio que em próximos vídeos dessa nossa série vamos estar mencionando eles novamente, só que em outros contextos e de uma forma bem mais aprofundada. Então, muitíssimo obrigado pela sua atenção e nos vemos no nosso próximo vídeo.